O fim de Davi, a disputa pelo trono e a ascensão de Salomão. O tempo passou. O grande rei agora é apenas um homem cansado. Davi envelheceu. O corpo já não responde como antes. O frio o acompanha mesmo sob mantas. O guerreiro que enfrentou gigantes agora não consegue mais se aquecer. Mesmo assim, o trono continua de pé. Mas a sucessão ainda não foi definida publicamente. E quando a fraqueza do rei se torna visível, a ambição de outros desperta. Adonias, filho de Davi, formoso como Absalão fora, olha para si mesmo e se proclama rei em seu coração. Ele prepara carros, cavaleiros e homens que correm adiante dele. Faz um banquete, convida oficiais, convida sacerdotes, convida generais. Mas há nomes ausentes naquela festa. Natã, o profeta, não está. Benaia, o valente, não está. E Salomão, o filho prometido, também não. Enquanto Adonias festeja, o céu se move em silêncio. Natã entra nos aposentos de Batseba. Ele sabe, se Adonias se firmar, Salomão morrerá. Batseba vai até Davi. O velho rei abre os olhos. Ela lembra da promessa. Não juraste que Salomão reinaria depois de ti? Davi desperta. Aquele que parecia frágil ainda governa com autoridade no espírito. Ele ordena: chamem Natã, chamem Benaia. Davi confirma em voz alta: Salomão se assentará no meu trono. Imediatamente a unção acontece. Salomão é colocado sobre a mula real. É conduzido até Giom. Zadok toma o vaso de azeite. A unção é pública. O povo grita: viva o rei Salomão! O som da celebração ecoa por Jerusalém. O chão estremece. Na mesma hora, o banquete de Adonias se transforma em pânico. Os convidados fogem. Cada um corre para seu lado. Adonias se agarra às pontas do altar. Salomão, agora rei, age com misericórdia naquele primeiro momento. Ele diz: se for homem digno, viverá. Se for mau, morrerá. E Adonias é poupado, por enquanto. Pouco depois, Davi sente que seus dias chegaram ao fim. Ele chama Salomão. Não fala de palácios, não fala de riquezas, não fala de exércitos, ele fala de fidelidade. Guarda os mandamentos do Senhor, anda nos seus caminhos para que prosperes em tudo. Davi também deixa instruções sobre pendências não resolvidas, algumas feridas que ainda pedem justiça. Então o grande rei adormece, o pastor, o guerreiro, o salmista, o rei segundo o coração de Deus. Ele é sepultado na cidade de Davi, e Salomão se assenta firmemente no trono. Mas aquilo que parecia resolvido ainda carregava sombras. Adonias volta a agir. Ele pede por Abissag, a jovem que cuidara de Davi. Naquele tempo, isso era mais que um pedido amoroso. Era a tentativa de tomar a legitimidade do trono. Batseba leva o pedido a Salomão. Salomão entende imediatamente o significado. A conspiração reapareceu. Então a palavra sai pesada da boca do rei. Adonias pediu contra a própria vida. E assim, Adonias é executado. O trono agora não tem mais rivais diretos. Abiatar, o sacerdote que apoiara Adonias, é deposto. Joabe, o general sanguinário, foge para o altar. Mas ali também encontra seu fim. As últimas peças do antigo tempo são retiradas. O reinado de Salomão começa definitivamente. Não como herdeiro apenas de Davi, mas como sinal de uma nova era. Uma era que não seria marcada por guerras, mas por sabedoria. Uma era que não seria lembrada por sangue, mas por glória. O tempo dos conflitos termina. O tempo da construção começa. Mas antes de levantar templos, o novo rei ainda precisa aprender uma coisa essencial. Governa-se primeiro com o coração diante de Deus, antes de governar homens. E é exatamente isso que acontecerá no próximo movimento da história. O sonho em Gibeão, o pedido por sabedoria e o nascimento de um reino diferente. O trono agora pertence a Salomão. O jovem rei carrega sobre os ombros um peso que nenhuma coroa é capaz de aliviar.
governar uma nação escolhida por Deus. Jerusalém pulsa, o palácio vigia, mas o coração de Salomão ainda busca direção. Naqueles dias, o povo ainda sacrificava nos altos, pois a casa do Senhor ainda não estava edificada. E Salomão, querendo honrar a Deus, vai a Gibeão. Ali estava o principal lugar de sacrifício. 1000 holocaustos sobem em chamas diante do céu. A fumaça se ergue. O cheiro do sacrifício invade a madrugada. O altar consome ofertas enquanto o silêncio da noite se aproxima. Naquela mesma noite, Deus aparece a Salomão em sonho. O céu fala com um jovem rei, como um pai que ensina um filho a escolher. Pede o que quiseres que eu te dê. Nenhuma guerra é pedida, nenhuma riqueza é solicitada, nenhuma vingança vem à memória. Salomão responde com humildade: Tu usaste de grande misericórdia para com teu servo Davi, meu pai. Agora puseste a mim, jovem e inexperiente, no trono. Concede-me um coração entendido para julgar o teu povo. Ele não pede poder, ele pede discernimento, não pede força, ele pede sabedoria. Isso agrada profundamente ao Senhor. Deus responde: Porque pediste sabedoria e não vida longa, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, farei conforme a tua palavra. Jamais houve antes de ti quem te igualasse, nem depois se levantará alguém semelhante. Mas Deus vai além. Também te darei o que não pediste, riquezas e honra. A promessa é selada no invisível. Quando Salomão desperta, o sonho já mudou o destino de Israel. Ele retorna a Jerusalém. Coloca-se diante da arca do Senhor, oferece sacrifícios e começa a governar. Não demora para a sabedoria se manifestar publicamente. 2 mulheres se apresentam diante do rei. Ambas afirmam ser mães do mesmo bebê. Uma diz que a outra sufocou o próprio filho durante a noite e trocou as crianças. A outra nega. Não há testemunhas, não há provas. A verdade está escondida entre lágrimas. O povo silencia. Salomão ordena: Tragam-me uma espada. A lâmina reflete a luz do trono. O rei declara: Dividam o bebê vivo em 2 partes e deem metade a cada uma. O silêncio vira choque. Uma mulher grita: Não, meu senhor, dai o filho a ela, mas não o mateis. A outra responde com frieza: Nem será meu nem teu. Dividi-o. Então Salomão se levanta. Ele aponta: Dai o filho à primeira. Ela é a mãe. A sabedoria se revela. Israel se enche de temor diante do rei, porque percebem que a sabedoria de Deus realmente habita nele. Os povos começam a ouvir sobre Salomão. Reis vizinhos observam. Nações acompanham de longe. O governo agora não cresce pela espada, cresce pela inteligência. Salomão organiza o reino. Define 12 governadores. Cada um sustenta a casa real por um período do ano. Estabelece paz nas fronteiras. As guerras cessam. O comércio floresce. As estradas se enchem de movimento. Judá e Israel passam a viver em segurança. Cada um em sua vinha. Cada um sob sua figueira. A promessa feita a Davi parece entrar em sua fase mais luminosa. Jerusalém se torna centro de decisões. Mas algo ainda falta, porque o trono agora é forte, o reino agora é próspero, mas o desejo antigo de Davi ainda aguarda cumprimento. A casa de Deus ainda não foi edificada, e enquanto palácios se erguem, Deus ainda habita em tendas, mas o tempo da construção já foi separado nos céus. E o rei que pediu sabedoria também será o rei que levantará a casa do Senhor. O que está para começar não será apenas uma obra arquitetônica. Será um marco espiritual que atravessará séculos, porque a glória não ficará mais em tendas. Ela passará a habitar no meio do povo de forma permanente, e o próximo movimento da história mudará para sempre o centro de Israel. As pedras em silêncio, o ouro, o cedro e a casa que se levanta para a glória. O tempo das guerras havia passado. Agora era o tempo da edificação. Salomão olha para Jerusalém.
Vê o trono firmado. Vê a paz nas fronteiras. Vê a prosperidade crescer nas mãos do povo. Mas vê também aquilo que ainda falta, a casa para o nome do Senhor. O desejo que queimava no coração de Davi, agora arde no coração do filho. Salomão envia mensageiros a Hirão, rei de Tiro. Hirão era amigo de Davi, e agora firma aliança com Salomão. Cedros do Líbano são cortados. Troncos enormes descem pelo mar. Homens experientes são enviados. De Israel, dezenas de milhares de trabalhadores são convocados. Uns para cortar pedras, outros para talhar madeira, outros para fundir metais. Mas a construção começa de uma forma diferente. Nenhum som de martelo, nenhum ruído de ferro, nenhuma batida no monte. As pedras são lavradas longe do local, talhadas em silêncio, preparadas fora do templo, para que, ao serem colocadas, nenhum barulho fosse ouvido. Porque a casa do Senhor não se levanta em confusão, mas em reverência. O templo começa a tomar forma no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão havia ofertado Isaque, o mesmo solo marcado por promessa, entrega e fé. 7 anos de construção, 7 anos de ouro, madeira e pedras sendo unidas. As paredes são revestidas de cedro. O interior é coberto de ouro puro. Querubins gigantes estendem suas asas sobre o Santo dos Santos. Tudo aponta para a santidade. Tudo aponta para a glória. Tudo aponta para a presença. Enquanto a casa se levanta, Deus fala novamente com Salomão. Se andares nos meus caminhos, eu cumprirei contigo a palavra que falei a Davi. Não era apenas uma obra física, era também uma obra espiritual. Porque o templo seria lindo, mas sem obediência seria apenas um edifício vazio. Depois de 7 anos, a obra termina. Mas antes da glória, há ainda o alinhamento final. A arca precisa voltar ao centro. Sacerdotes se santificam. O povo se reúne. Uma grande procissão se forma. A arca sai da tenda, avança em direção ao novo templo. Trombetas soam. O povo canta. O chão de Jerusalém vibra de expectativa. Salomão se coloca diante do altar. Ele estende as mãos aos céus e faz a mais longa oração já registrada por um rei. Ele consagra o templo, consagra o altar, consagra o povo, consagra o futuro. Ele pede que Deus habite ali, que ouça as orações feitas naquele lugar, que perdoe quando o povo cair, que restaure quando a nação se afastar. Quando Salomão termina de orar, o céu responde. Fogo desce do céu, consome os holocaustos. A glória do Senhor enche o templo. A nuvem é tão densa que os sacerdotes não conseguem permanecer em pé. A presença se torna visível. O Deus que habitava em tendas, agora habita em um templo. Israel se prostra, o povo clama, a adoração se espalha como um rio. Por 14 dias, sacrifícios são oferecidos. A alegria enche Jerusalém. A festa toca todas as casas. Naquele dia, não era apenas um edifício que fora inaugurado, era uma era inteira que se estabelecia. A glória agora tinha morada. O nome do Senhor agora tinha um centro. Mas a glória que desce também exige fidelidade para permanecer. Porque o mesmo Deus que encheu o templo com fogo também observa os passos do coração do rei. E quando a fumaça da consagração começa a se dissipar, outra batalha silenciosa começa a se formar. Não nos campos, não contra exércitos, mas dentro da alma de quem carrega a coroa, o auge da glória, a rainha de Sabá e as primeiras fissuras no coração do rei. A glória agora habita em Jerusalém. O templo resplandece em ouro. O palácio se estende em grandeza. As nações começam a olhar para Israel não apenas com temor, mas com admiração. Salomão governa em paz. A espada repousa. As estradas se enchem de caravanas. O ouro circula como nunca antes. Prata já não é considerada preciosa. Cedros do Líbano se espalham como sicômoros nas planícies. O reino vive seu tempo mais próspero.
A sabedoria de Salomão se espalha como o vento pelos desertos e pelos mares. Homens vêm de terras distantes para ouvir suas palavras. Reis enviam emissários. Príncipes aguardam audiências. Ele fala de árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Fala de animais, de aves, de insetos e de peixes. Sua mente alcança o visível e o invisível. Sua palavra alcança o simples e o profundo. Então, de uma terra distante, uma rainha decide atravessar desertos para ver com os próprios olhos aquilo que apenas ouvira por rumores. A rainha de Sabá chega a Jerusalém. Caravanas de camelos carregam ouro em abundância. Especiarias nunca vistas em tal quantidade. Pedras preciosas cintilam ao sol. Ela entra no palácio. Observa em silêncio. Escuta atentamente. Faz perguntas difíceis. Questões profundas. Enigmas de inteligência. Salomão responde a todas. Nada lhe fica oculto. Nenhum mistério permanece fechado. A rainha vê a disposição da mesa, a organização dos servos, as vestes, o culto no templo, as escadarias que sobem à casa do Senhor, e o fôlego lhe falta. Ela declara: tudo quanto ouvi em minha terra era verdade, mas metade ainda não me havia sido contada. Ela bendiz ao Deus de Israel. Reconhece que a sabedoria de Salomão é dom do céu. Entrega presentes ao rei. O ouro se soma ao ouro. As riquezas se acumulam. Salomão retribui com liberalidade real. A rainha volta para sua terra, levando consigo não apenas tesouros, mas o testemunho da glória de um Deus que habita no meio do seu povo. O reino atinge o seu topo. O trono está firme. A paz é contínua. As riquezas são incontáveis. A fama se espalha por todo o mundo conhecido, mas é exatamente no ponto mais alto da montanha que a inclinação mais perigosa começa. Salomão, agora poderoso sobre reis, começa a se cercar de alianças políticas, casamentos que selam tratados, mulheres que vêm de nações estrangeiras, costumes que entram devagar, quase imperceptíveis. A princípio, nada parece mudar. O templo continua de pé, os sacrifícios continuam, as festas continuam. Mas o coração, aos poucos, começa a se dividir. O homem que pediu sabedoria agora começa a confiar mais na própria sabedoria do que na obediência completa. O ouro cresce, as mulheres se multiplicam, as alianças se expandem, e aquilo que era sinal de glória passa a se tornar um campo oculto de perigo. Salomão ainda governa com justiça, ainda fala com sabedoria, ainda é respeitado pelas nações. Mas o seu coração, silenciosamente, já começa a se afastar da simplicidade da devoção. Deus havia dito: se andares nos meus caminhos, confirmarei o teu trono. A glória ainda estava ali. A presença ainda se manifestava. Mas a fidelidade do homem já não era tão inteira quanto antes. A coroa ainda brilhava. Mas, sob o ouro, as primeiras rachaduras do declínio já haviam surgido. E aquilo que começou como alianças políticas, logo se tornaria alianças espirituais perigosas. O reino ainda se mantinha em pé. Mas a queda, quando viesse, não nasceria de uma guerra externa. Nasceria do coração do próprio rei. O coração dividido, os deuses estranhos e a sentença sobre o trono. A glória ainda resplandecia em Jerusalém. O templo seguia cheio. O ouro continuava fluindo. As nações ainda admiravam o rei, mas o coração de Salomão já não era o mesmo. As alianças políticas se multiplicaram. Com elas vieram muitas mulheres, princesas de terras estrangeiras, filhas de reis pagãos. Esposas que traziam consigo não apenas costumes, mas deuses. No início, tudo parecia distante. A devoção ainda permanecia na boca. O templo ainda recebia sacrifícios. O povo ainda via no rei um homem guiado por Deus. Mas o coração se inclina pouco a pouco. E na velhice, quando o vigor já não é o mesmo, as vozes que mais falam ao rei já não são apenas as do céu. As esposas estrangeiras falam ao ouvido de Salomão.
Contam histórias de seus deuses, de seus altares, de seus rituais. E o coração do rei, que outrora foi inteiro, agora começa a se dividir. Salomão não abandona o Senhor de imediato. Ele apenas o coloca ao lado de outros, mas diante de Deus, dividir é o mesmo que trair. Altares começam a surgir sobre os montes ao redor de Jerusalém. Altares para Astarote, altares para Milcom, altares para deuses que não falam, não ouvem, não salvam. O homem que construiu a casa do Senhor, agora constrói casas para deuses estranhos. A mão que levantou o templo, agora levanta lugares de sacrifício pagão. O céu observa em silêncio por um tempo, mas o silêncio não é aprovação, é paciência, até que a palavra do Senhor vem mais uma vez, não em sonho agora, não em promessas, mas em juízo. Deus fala a Salomão: visto que isto há em teu coração, e não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei o reino de ti. O trono que parecia inabalável agora treme, mas a misericórdia ainda se manifesta. Por amor de Davi, teu pai, não o farei nos teus dias. Rasgarei da mão de teu filho. A sentença é adiada, mas não cancelada. A partir daquele momento, Deus começa a levantar adversários ao redor de Salomão. Hadade surge do Egito. Um inimigo antigo desperta. Rezon se levanta na Síria. Outro adversário aparece. O reino começa a sentir pequenas rachaduras nos limites, mas o golpe mais forte não vem de fora. Ele nasce dentro da própria estrutura de Israel. Um homem chamado Jeroboão se destaca entre os servos de Salomão. Trabalhador, capaz, visionário. Ele é colocado como administrador sobre a tribo de Efraim. Um dia, enquanto Jeroboão caminha, o profeta Aías o encontra no caminho. Eles estão sozinhos. Aías veste uma capa nova. Ele a rasga em 12 pedaços, entrega 10 a Jeroboão e declara: assim diz o Senhor, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. O reino está sendo fendido invisivelmente, antes de ser dividido visivelmente. Jeroboão ainda não reina, mas o decreto já foi lançado. Quando Salomão toma conhecimento disso, busca matar Jeroboão, mas ele foge para o Egito e ali permanece, esperando o cumprimento do tempo. Enquanto isso, Salomão segue reinando, mas já não reina em paz. A glória permanece aos olhos dos homens, mas no invisível o juízo já se move. O homem mais sábio da terra agora convive com o peso de sua própria escolha. A sabedoria continua em sua boca, mas a fidelidade já não é plena em seu coração, e os anos finais do seu reinado são vividos sob a sombra de um decreto irreversível. O reino será rasgado, não por força externa, mas por infidelidade interna. Porque o trono que perdeu o altar, cedo ou tarde perde também a unidade. E assim, em silêncio, o maior e mais rico reino que Israel já conheceu começa a caminhar lentamente para o seu fim. A morte de Salomão, a tolice do herdeiro e o reino que se rasga ao meio, o tempo passa. As obras ficam para trás. O ouro perde o brilho. O homem que foi chamado de o mais sábio da terra envelhece. Salomão reina 40 anos sobre Israel. Construiu palácios, levantou o templo, enriqueceu como nenhum rei antes dele, falou com reis e rainhas. Mas agora o seu corpo se inclina para o pó. O rei morre e é sepultado na cidade de Davi. O trono passa para seu filho, Roboão. O jovem herdeiro sobe ao poder em um momento delicado. A glória do passado ainda é lembrada, mas o peso das decisões do pai recai agora sobre os ombros do filho. O povo se reúne em Siquém. As 12 tribos aguardam. Eles não vêm para celebrar, vêm para negociar. Os líderes do povo se aproximam de Roboão e dizem: teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia-nos e te serviremos. Era a chance de reconstruir a unidade. Roboão pede 3 dias para responder. Ele se reúne primeiro com os anciãos que serviram a Salomão, homens experientes que conhecem o peso do governo. Eles aconselham:
Se hoje falares boas palavras ao povo, eles serão teus servos para sempre. Mas Roboão não gosta da resposta. Ele prefere ouvir os jovens com quem crescera, homens sem cicatriz de governo, sem marcas de guerra, sem peso de responsabilidade. Eles aconselham: dize ao povo que o teu dedo mínimo será mais pesado que os lombos de teu pai, que aumentarás o jugo, que usarás açoites com escorpiões. Roboão escolhe a voz da arrogância e rejeita a voz da sabedoria. No terceiro dia, o povo volta. Roboão responde com dureza: meu pai vos disciplinou com açoites, mas eu vos disciplinarei com escorpiões. A palavra cai como martelo. O povo se revolta. As tribos gritam: que parte temos nós com Davi? As suas tendas, ó Israel. A demanda vira ruptura. A reclamação vira separação. A nação se parte em dois. 10 tribos seguem Jeroboão. 2 tribos permanecem com Roboão. Israel se divide. Ao norte forma-se o reino de Israel, com capital em Samaria. Ao sul permanece o reino de Judá, com Jerusalém como centro. A promessa de Deus a Davi permanece em Judá, mas a unidade do povo está quebrada. Roboão tenta resistir pela força, reúne 180.000 homens para guerrear contra Israel. Mas a palavra do Senhor vem através de Semaías: não subais, nem pelejeis contra vossos irmãos. E assim a guerra é contida, não por força, mas por ordem divina. Enquanto isso, Jeroboão estabelece seu governo no norte, mas ele teme que se o povo continuar subindo a Jerusalém para adorar, seu coração volte para a casa de Davi. Então ele toma uma decisão trágica, manda fazer 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel, outro em Dan, e diz ao povo: eis aqui teus deuses, ó Israel. Ele institui um culto falso, cria sacerdotes que não são levitas, muda as festas. O reino recém-nascido já nasce corrompido na adoração. O trono separou-se de Jerusalém, e agora o altar também foi rasgado. Enquanto isso, em Judá, Roboão também não anda fielmente. Altares estranhos surgem, postes ídolos são levantados. A corrupção espiritual se espalha igualmente no sul. No 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, invade Jerusalém. Leva os tesouros do templo, leva o ouro da casa do rei, leva os escudos de ouro feitos por Salomão. A glória dourada vai embora sob o peso da invasão. Roboão substitui o ouro por bronze. A aparência continua, mas o valor já não é o mesmo. Assim termina a primeira geração após Salomão. Um reino dividido, 2 tronos instáveis, um povo separado e um altar ferido. A herança que foi construída com sabedoria agora começa a ser consumida pela desobediência. E a história que antes falava de glória passa a narrar uma sequência de reis, quedas, avisos proféticos e juízos. Porque quando a unidade se rompe no coração, ela não demora a se romper também na nação. O profeta diante do altar, os primeiros reis e o início do ciclo de quedas. O reino está dividido. Do norte ao sul, do trono ao altar, da política à espiritualidade. Nada mais é como antes. Em Israel, ao norte, Jeroboão reina sobre 10 tribos. Em Judá, ao sul, Roboão governa sobre a herança de Davi. 2 reinos, 2 tronos, mas apenas um Deus, que agora já não é honrado da mesma forma por todos. Jeroboão se mantém firme em sua estratégia. Os bezerros continuam em Betel e Dan. O culto falso se fortalece. O povo começa a se acostumar com a substituição do verdadeiro altar. Mas Deus não fica em silêncio. Um homem de Deus sai de Judá, anônimo, sem nome registrado, mas carregando uma palavra que atravessaria gerações. Ele se apresenta diante do altar de Betel no dia em que Jeroboão queima incenso e clama contra o altar, não contra o rei. Diz que um dia, naquele mesmo lugar, um descendente da casa de Davi profanaria aquele altar. Como sinal, o altar se fenderia. Jeroboão estende a mão e ordena: prendei-o. Mas sua mão se seca no mesmo instante.
fica paralisada, o altar se racha, a cinza se derrama, o sinal se cumpre diante de todos. Jeroboão, agora assustado, pede oração. O homem de Deus ora, a mão é restaurada. Ainda assim, Jeroboão não se converte. Ele convida o profeta para comer em sua casa. O homem recusa, conforme a ordem do Senhor. Mas outro profeta mais velho o engana, e o jovem profeta desobedece. No caminho de volta, um leão o encontra e o mata. O profeta que desafiou reis cai por não ter obedecido completamente. A história é dura, mas deixa uma verdade clara. A palavra de Deus é santa, e obediência nunca pode ser parcial. Enquanto isso, os reinos seguem por caminhos cada vez mais tortuosos. Em Israel, Jeroboão continua a pecar e fazer pecar todo o povo. Sua casa recebe uma palavra severa. Nenhum de seus descendentes permanecerá no trono. Em Judá, Roboão morre. Seu filho Abias reina por pouco tempo. Depois, Asa assume o trono. Asa faz o que é reto diante do Senhor no início. Remove ídolos, quebra altares, busca ao Deus de seus pais. Por um momento, uma esperança nasce em Judá, mas em Israel os reis se sucedem rapidamente. Nadab reina 2 anos, é assassinado. Baasa toma o trono pela espada, reina com violência e também faz o que é mal. A palavra do Senhor se cumpre contra Jeroboão por completo. Nenhum de seus descendentes permanece. O ciclo de sangue e idolatria se instala no norte. Enquanto isso, no sul, Asa governa com mão firme. Busca alianças humanas para vencer guerras no lugar de confiar completamente no Senhor. E mais uma rachadura surge no coração do rei. Assim, os 2 reinos caminham. Um com reis maus em sequência, outro alternando entre fidelidade e desvio. O mesmo povo, o mesmo Deus, mas 2 direções espirituais opostas. E o livro se encerra com essa imagem: Israel dividido, altares corrompidos, reis instáveis, profetas se levantando para denunciar. E Deus ainda assim chamando ao arrependimento. O trono de Davi permanece em Judá, mas ameaçado por dentro. O reino do norte prospera politicamente, mas apodrece espiritualmente. A história agora entra em um ciclo repetitivo: pecado, aviso, juízo, misericórdia, nova queda. Assim termina o primeiro livro de Reis, não com um grande triunfo, mas com um alerta, porque quando a glória é trocada por conveniência, o preço sempre é a perda da presença. E a partir daqui, a história passa a ser marcada pelo confronto entre reis e profetas, entre tronos e altares, entre poder humano e autoridade divina. Porque mesmo quando os reis se perdem, Deus nunca deixa de falar.